No futebol existem técnicos e existem lendas, existem vitórias e existem dinastias. Poucos comandantes moldaram um time em uma mentalidade vencedora como ele, não apenas vencendo, mas mudando a história do esporte. Esse é Alex Ferguson e essa é a jornada de um líder que transformou o Manchester United em sinônimo de grandeza. It was excitement, real excitement, and it's a strange thing, but my immediate reaction was a bit strange. I didn't expect it, but that was my first thought was, God, this is can it be possible to understand? So many people all over Britain have a care for Manchester United, tremendous care and concern for them. I hope the Manchester United players realise that responsibility, and I'm sure they do. And if they do, then we've a real good chance. Em 1982, na Inglaterra, o Manchester United tinha um time competitivo, mas nem tanto para parar o Liverpool em ascensão. And the Liverpool crowd celebrates yet another trophy. Marvellous scenes here as Liverpool take the trophy round after clinching their 13th league title. O Manchester precisava de um atacante, enquanto o rival tinha simplesmente Ian Rush. Apesar de ser uma péssima cartinha em jogos como FIFA ou PES, na vida real ele era uma máquina que tornou o Liverpool campeão da Liga Inglesa em 82, 83 e 84. Enquanto isso, os Red Devils viviam um momento apagadíssimo. O time não mostrava condições nenhuma em lutar pelo título do campeonato e restou brigar pelas Copas Domésticas, onde conquistou 2 FA Cups em 4 anos com o treinador Ron Atkinson. Mas o saldo foi considerado ruim já na época, porque o sonho era os títulos grandes, mas a cada ano a distância era maior. Eram 7 títulos de liga até então contra 16 do Liverpool, 3 FA Cups contra 5 deles, uma Liga Inglesa contra 3 e uma Champions contra 4. A dominância do Liverpool não foi quebrada e nem ameaçada. Por isso o clube demitiu Ron Atkinson com 292 partidas, 146 vitórias, 67 empates e 79 derrotas. Quem o substituiu foi um treinador da Escócia que teve umas boas conquistas na Liga e uma Taça dos Campeões Europeus importante em cima do Real Madrid, Alexander Chapman Ferguson, ou Alex Ferguson, em 1986. Apesar de sabermos o final dessa história, o início foi trágico. 11º colocado em sua primeira temporada. O time tinha ficado em 4º no ano anterior, olha só, cara. Mesmo assim, no ano seguinte conseguiu ficar em 2º, mas em 88/89 voltou a terminar em 11º, dando a Ferguson um recorte negativo, com as piores colocações do time na época. Mais uma medalhinha de prata que também era o teto do time. Parecido com os dias de hoje, que uma hora termina bem na tabela, na próxima temporada já destrói tudo, termina lá embaixo. Teve até manchete famosa na época, Ferg precisa sair. Mesmo após investir 2 milhões em transferências, o treinador não consegue fazer o time evoluir. O Manchester United nunca vai ganhar nada com ele como treinador.
And it's Gray. Oh, saved by Seeley's legs. That's a good stop. It may even be a brilliant stop. There's a foul win. Lee Martin from left back, an inspired run on the far side. A chance here and a goal. What a tremendous run. Manchester United have won the FA Cup. Após um ano de 90, horrível na liga, ele conseguiu um título de FA Cup. Foi na Bacia das Almas, jogos apertados, com muito esforço para conquistar um dos, se não o título mais importante da carreira do Ferguson. O porquê disso? É porque ele continuava sofrendo pressão. E esse troféu salvou o emprego dele, além de classificar o United para competições europeias de novo. E em 2024 agora, o Ten Hag se encontrava numa situação parecida, quase espelhada. Um ano horrível na Premier League, horrível, e um título milagroso de FA Cup. Agora, por que um deu certo e o outro deu errado? Bom, o Ten Hag não tinha uma coisa que o Sir tinha. The management thing is based on, I believe anyway, in communication, loyalty and trust. You have to give your trust to the players and you hope by time you get it back. Communication was really important to me, recognise and value my staff. And I would never let anyone pass me in a corridor or in the dining room without saying good morning. I'd have a chat with them, whatever. If you value them and you give your consideration to them, what the job they're doing, they'll pay you back. Internacional, nesta quarta, Manchester e Barcelona, duas grandes forças do futebol europeu na decisão da Recopa. Manchester e Barcelona, ao vivo, direto de Roterdã, nesta quarta, 3h15 da tarde. Futebol Internacional, marcou, ganhou. O adversário na final era o bom Barcelona de Johan Cruyff, com Koeman, Laudrup e companhia. Mas o United tinha nomes como Irving, Bruce e o ex-Barcelona Mark Hughes no ataque. Now it's going to be Brian Robson floating in there towards Steve Bruce. And it's in there. United are in the lead. Steve Bruce with a header. A fantastic breakthrough. Robson's free kick. Bruce with a header. Hughes went in and finished it off, but I think it was probably already over the line. McClair, the long ball forward, and it's Ince who's right up there. Hughes onside. There's a chance for another one here. Maybe not now. Yes, there is! A fantastic goal by Hughes. There he goes! Spreads his arms wide and probably makes the game safe for United. 2-0 for Manchester United. Robson's probing ball. Football. Here's Koeman with a free kick. And it's in there! Well, in comes Dennis Owen, it's over! Manchester United are the winners! 2 goals for 1 after a wait of 23 years. Hey, wait, come on! What does it feel like? Oh, it's McNeil, look at that. That's what it's about, it's the club, it's what Manchester United about. Placar final, 2-1 United, 2 de Hughes. Ganhando a Copa dos Campeões de Copa, o clube garantiu uma outra vaga. 12 de novembro de 1991, eles enfrentaram o Red Star Belgrave em um jogo único em Old Trafford. E foi lá, com o gol de McClair, que eles ganharam a Super Cup. Da escalação que venceu o Barcelona, por exemplo, 6 jogadores iam completar 400 ou mais jogos pelo United ao longo da carreira. Ferguson parecia aprender com os erros de pouco em pouco, e o sucesso era questão de tempo, uma coisa inevitável. A temporada de 92 foi forte, mas amarga no fim. O campeonato era a grande ambição do time, e agora tinha uma chance porque o Liverpool estava enfraquecido e não lutaria pelo título, mas ainda tinha um competente Leeds United. Nesta segunda, da Inglaterra para o Brasil, a Bandeirantes traz até você as emoções do futebol força do campeonato inglês.
temporada 91-92. E vamos acompanhar Southampton e Manchester United. Mais um torneio internacional de futebol com transmissão exclusiva da Bandeirantes. Nesta segunda, 9h30 da noite. A temporada de 91/92 foi a primeira que o United realmente estava brigando pelo título ali em muito tempo. Chegou até a assumir a primeira colocação em algumas rodadas, ali batalhando com o Leeds United. E até na reta final, o United ia bem no campeonato, estava na segunda posição da tabela. Aí foi visitar o Liverpool, que não estava no melhor momento, mas ainda tinha Ian Rush. Para o Manchester, só a vitória importava para continuar na briga pelo título com o Leeds United. Thomas, to Jan Molby, to John Barnes, a little kick and a good one, to Rush, has scored! Liverpool in the lead, and that truly is a moment for... A partida foi um desastre, e em mais um ano o time ficava sem o troféu do campeonato inglês. Across the face of the goal, Houghton! It's in there by Walters! Title goes to Leeds United without any doubt at all. 2-0 to Liverpool. Manchester United will never be allowed to forget that they were denied the championship at Liverpool. The Mersey Reds finished their season with the golden straw and third-place Sheffield Wednesday. Após 42 partidas, o Manchester United perdia o campeonato. Um resultado torturante e mais um ano dos 25 sem título de campeonato inglês. Após quase conquistar o título da Liga na temporada anterior, o Manchester United entrou na primeira edição da Premier League como um dos favoritos. No entanto, o time começou mal, somando apenas 1 ponto nos 3 primeiros jogos, talvez ainda abalado pela decepção da última campanha. A primeira vitória na nova era veio com um gol de Dion Dublin contra o Southampton. A forma do United seguia instável, 5 vitórias seguidas de 7 jogos sem vencer. Mas então, Alex Ferguson fez talvez a sua contratação mais importante, o Eric Cantona. E mano, era o brilho que faltava no time, nada como fortalecer o seu elenco, enfraquecendo o elenco do rival. A história do Cantona é uma das mais absurdas do futebol. Ele cresceu em uma caverna na França que foi utilizada durante a Segunda Guerra Mundial. Seu primeiro clube profissional foi o Alchery, onde ele, entre outras coisas, deu uma voadora de Kung Fu em um jogador do Nantes e tomou 2 meses de suspensão. Depois ele foi para o Marseille, lá ele foi punido pelo clube em 1 mês por reclamar de uma substituição, e aí poucos meses depois ele foi banido de novo, dessa vez por 1 ano da seleção francesa, porque... bom, ele chamou o treinador da seleção de pedaço de merda no meio de uma entrevista. Aí foi emprestado ao Montpellier, onde arremessou uma chuteira na cara do companheiro de equipe. Na época até alguns jogadores chegaram a fazer uma espécie de petição para que ele fosse expulso do clube, mas acabou não acontecendo porque ele tinha o apoio de Blanc e Valderrama, 2 craques da época que apesar de tudo reconheciam a habilidade futebolística absurda que tinha o Cantona. Em 1991, pelo Nimes, ele arremessou a bola no juiz ao discordar de uma decisão, o que resultou em outro ban de 1 mês. Mas a punição aumentou para 2 meses após o jogador ir até os membros do comitê da França e chamar cada um deles de idiota. I'd been sent off against Saint-Étienne, and the ruling body had passed judgment on my life as a whole, not the isolated incident. So I told them they were idiots. Well, then they suspended me for an additional month, and then I said I was leaving France. And I left. Quando chegou no United, a contratação do francês Cantona assustou uma parte da imprensa e até dos jogadores e comissão técnica, porque, como você pôde perceber aqui, a fama do Cantona era de doido, violento e malandro, como um gangster. E Ferguson era um treinador exigente, cobrava bons modos e respeito de todos os jogadores. Muitos ficaram com medo de ter os dois no mesmo ambiente. Na entrevista, Ferguson foi questionado sobre isso e brincou dizendo que a Escócia e França já formaram outras alianças durante a história, como na Guerra dos 100 Anos.
No time da época você já conhece o Irving, Bruce, McHughes, mas como o Cantona encaixava nesse quebra-cabeça? É mais fácil entender como o United jogava antes do Cantona. Qual era a tática? Ela existia? Será que o Ferguson era só um bom gestor de elenco e isso bastava? Como dizem as pessoas com o intelecto defasado, que tem opinião de respingo e tudo mais? Bom, o time de 92 era esse daí. No papel um 4-4-2 clássico, mas que variava muito durante a temporada e até durante as partidas. A saída de bola era com os dois zagueiros mesmo, mas os dois laterais faziam uma linha de 3 com o primeiro volante. O meio atacante avançava, ficava atrás dos dois centroavantes. Os dois centroavantes variavam bastante, eram bem móveis. Os pontas, Giggs e o subestimado Kanchelskis. Giggs você conhece, uma lenda do clube, na época bem novinho. Os jogadores do ataque trocavam de posição a cada 30 minutos, 45 minutos, e essa loucura organizada era o que confundia os adversários. Isso não aconteceu só em 92, tá? 2008 é um bom exemplo disso também, com Ronaldo, Tevez, Hargreaves e Rooney. Uma hora o Ronaldo estava na esquerda, outra hora na direita, às vezes aparecia pelo centro. É a mesma pegada. Assim que o Cantona é contratado, ele é colocado no lugar do Kanchelskis, na meia direita. Bom, o Cantona ele não foi bem na meia direita, então o Ferguson teve que reestruturar o time taticamente. O que mudou? Do meio para frente, o McClair foi recuado para meia, o Cantona ia para o ataque fazendo dupla com o Hughes, baita dupla, e aí o Lee Sharp apareceu pegando a vaga na meia esquerda enquanto o Giggs ficava na direita. Quem rodou foi o coitadinho do Kanchelskis. O Ince passou a atacar muito mais, ficou em segundo do prêmio de melhor jogador do campeonato. Outros pontos táticos eram a movimentação do Cantona, uma hora como 10, outra hora como 9, indo para as pontas, por aí vai. Dependia da situação de cada jogo. O Ferguson conseguia transformar a maioria de suas peças em peças polivalentes. Então é normal que todo mundo variasse muito o posicionamento. Leclerc, lovely movement from United, and Kanchelskis here is one-on-one, he's got Cantona square, he goes alone, and he scores! Andrei Kanchelskis with a remarkable goal for Manchester United. Look at Ince here, they've gone through again, men in support as well, and here is Cantona, and that's 3! Era 3-0, 5-0, 4-1, foram duas derrotas em 27 partidas. Wins over Coventry, Chelsea and Crystal Palace put them 4 points clear with 2 games left to play. Injury time. Staunton's corner. McGrath. Saunders. Saunders again. O vice-líder Aston Villa sofre uma derrota, não era mais capaz de alcançar o líder e agora campeão, Manchester United. Manchester United are the champions of the Premier League because of this result at Villa Park. Ferguson fez a torcida comemorar um título da liga depois de 26 anos, mas o trabalho ainda não tinha terminado. Esse vídeo foi o resumo dos primeiros anos da era Ferguson, até o incrível título da Premier League de 93. No próximo vídeo vamos resumir os anos de 1993 até 1999, ano do primeiro título de Champions League do treinador.
Não esqueça de deixar o gostei e comentar o que você achou do vídeo. Espero você no próximo episódio.